Bem-vindos, irmãos, a mais uma apresentação, a mais uma atualização profética no nosso canal. Por favor, compartilhem esta apresentação com todos. Estamos aqui para dar prosseguimento, acompanhando os eventos do mundo, aquilo que acontece no nosso mundo, que nos prova claramente aonde vivemos na história profética. A segunda vinda de Cristo está próxima. Queridos, vamos dar olhada nos eventos recentes. Eu quero começar apresentando para vocês as palavras do presidente do Conselho Europeu. Ele falou isto em 26 de setembro de 2024 na Assembleia Geral das Nações Unidas. O mês de outubro começa tenso no mundo. Há muita tensão, há muita agitação no mundo. Vejam, ele falou, uma terceira guerra mundial é possível. Quem fala isto? Esse homem, na Assembleia Geral da ONU. Nós não temos noção da dimensão destas palavras. Uma terceira guerra mundial é possível, falou ele. Irmãos, como resposta à morte do chefe do Hezbollah, o Irã iniciou ontem, terça-feira, uma série de ataques aéreos contra Israel e a ofensiva incluiu mísseis balísticos, 180 projéteis. Vejam aqui, Irã lança mais de 180 mísseis balísticos contra Israel. E em resposta, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel falou que o ataque iraniano terá consequências graves. Consequências graves. Agora, os Estados Unidos da América também, através do seu presidente, estão procurando se envolver de forma ativa nesta batalha entre Israel e Irã. Vejam, queridos, isto é de 1 de outubro. Biden reafirma apoio dos Estados Unidos da América a Israel em meio ao ataque de mísseis do Irã. Mas isto não parou com uma reafirmação do apoio. Vejam, 1 de outubro, Biden ordena que o exército dos Estados Unidos da América derrube mísseis iranianos lançados contra Israel. Bem que falou o presidente do Conselho Europeu. A terceira guerra mundial é possível, porque se os Estados Unidos da América decidirem se unir diretamente a este conflito envolvendo Israel e Irã, irmãos, haverá uma série de implicações graves, não só para o Médio Oriente, mas no cenário todo global. Vejam que, por exemplo, se os Estados Unidos da América se envolvessem nesta guerra, poderia intensificar a guerra em toda a região do Médio Oriente, o Líbano, a Síria, o Iêmen, também poderiam ser arrastados para este conflito. O Estreito Hormuz, que é a região por onde passa a grande quantidade de petróleo mundial, poderia ser alvo de bloqueios, alvo de ataques, afetando o mercado global de energia, gerando instabilidade econômica. O envolvimento dos Estados Unidos da América neste conflito poderia provocar uma resposta mais ativa da Rússia e da China, unidos para apoiar o Irã. Poderia também movimentar a OTAN, apoiando os Estados Unidos da América e Israel, levando a um conflito de escala global. Nós veríamos ciberataques, ataques às bases militares americanas, vítimas civis poderiam ser deslocadas em toda a região, agravando a crise humanitária no Médio Oriente. Isto pode aumentar riscos de ataques terroristas dentro dos Estados Unidos da América e outras graves consequências. A própria União Europeia alerta para guerra regional perigosa, enquanto Irã e Israel trocam farpas. Estes eventos atuais do mundo nos provam que vivemos em um momento perigoso. Vejam, estranha e momentosa história está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus. Tudo no mundo está em agitação. As nações estão agitadas, a política está agitada, a economia está agitada, a ecologia está agitada, a natureza está agitada. Tudo no mundo está em agitação. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. E veremos ainda desenvolvimentos que nos levarão ao cumprimento total
de Daniel capítulo 11. Queridos, não só o mundo natural nos mostra onde é que estamos. Um furacão de categoria 4 varreu a Flórida, nos Estados Unidos da América. E este é considerado o mais mortal, catastrófico e rápido ciclone tropical já registrado na história dos Estados Unidos da América. Aconteceu no dia 26 de setembro, com ventos de 220 km por hora. Governadores da Flórida e da Geórgia declararam estado de emergência devido a esta situação. Veja, irmãos, Helene deixou pelo menos quantos? E em face desta situação toda, os nossos corações às vezes ficam abalados. Mas eu quero levar os irmãos um pouquinho para Apocalipse capítulo 7, onde nós encontramos uma certeza em Cristo, uma certeza em Deus, de que Ele nos guardará em meio a esta agitação global. Apocalipse 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Vento em profecia representam conflitos militares, agitação global, desastres globais. Deus aqui nos garante que manterá os seus 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando esses ventos, segurando estes desastres, para que eles não causem uma destruição total da humanidade. A palavra de Deus nos diz nos versos seguintes que Deus tem um propósito ao impedir que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra. O verso 2 nos diz: Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo, verso 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas testas os servos do nosso Deus. Portanto, irmãos, antes que ocorra este selamento descrito aqui na profecia, Deus não permitirá que uma guerra mundial destrua o nosso mundo. Então, em nome de Jesus, fiquemos calmos, confiantes de que Deus guardará o seu povo até o final. Agora, em face da situação ocorrida nos Estados Unidos da América, o grande furacão, isto claramente nos levará a mais apelos, a mais clamores entre o povo, por um auxílio divino, por uma mudança radical da América, a fim de curar ou de acabar com estes desastres que acreditam que são trazidos por Deus à América. Vejam um exemplo. Invocar a ira de Deus parece estar em voga nos dias de hoje. O prefeito de Nova Orleans disse isso outro dia da sua cidade devastada. Certamente Deus está bravo com a América. Ele está enviando furacão após furacão após furacão. E está destruindo e colocando estresse neste país. Queridos, mais e mais vem crescendo, vem se avolumando esta ideia de que Deus quem está trazendo estes males com o propósito de despertar a América. E como diz o Espírito de Profecia, num contexto de caos global, a América vai clamar por soluções divinas. E aí entra o descanso dominical para salvar a nação. Isto é real. Queridos, é aqui onde nós estamos. Vivamos preparados, vivamos com os olhos para o alto. Isto tudo tem algum significado e nós não podemos simplesmente ignorar isto. Jesus está às portas, nós não podemos negar isto. É tempo de despertar, é tempo de maior comunhão, é tempo de compromisso com Cristo. Eu espero que você busque esse compromisso hoje na sua vida. Bem, vamos continuar estudando os fundamentos da nossa fé. E hoje vamos falar sobre a terceira crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é Deus, o Pai. No último vídeo falamos sobre a segunda crença, que é a Trindade. Nós cremos, de acordo com a Palavra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalham no plano da salvação. Hoje vamos falar sobre o Pai. Vejam aqui, nas crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo,
compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também são os mesmos do Pai. Nisto nós cremos. Agora, irmãos, vocês já perceberam que, diferente de Cristo e do Espírito Santo, nós temos nutrido uma ideia equivocada do caráter do Pai. E muitas vezes temos chamado o Pai de um Deus do Antigo Testamento, um Deus radical, um Deus implacável, um Deus irado. Enfim, temos essa imagem negativa do Pai. E é por isso que Cristo, o Filho, teve que vir a esta terra para acabar com esta imagem do Pai. Vejam, em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou através dos profetas no Antigo Testamento, mas nestes últimos dias falou-nos através de Cristo. As obras que Cristo manifestou, os milagres que ele operou, o amor que ele demonstrou, mostram claramente o caráter do Pai. Vejam também, João capítulo 14. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Porque quem vê a mim, vê o Pai. O texto claramente mostra que Jesus é um com o Pai. Não só, Jesus mostrou, ele provou que o caráter de Deus é de amor. Diferente da mancha que Satanás criou diante do universo, a mancha que ele criou no caráter de Deus. É por isso que em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, na verdade, a Bíblia diz que lá no céu houve um momento em que ninguém podia abrir um livro selado por 7 selos, a não ser o Cordeiro, o Leão Cordeiro, Jesus Cristo. Ele foi o único quem viveu nesta terra que mostrou diante do universo que a lei de Deus é perfeita, que a lei de Deus pode ser obedecida, certo? Então Jesus é aquele que demonstrou o caráter do Pai. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê, de acordo com a Bíblia, que Deus é um Pai misericordioso, amável. De acordo com Êxodo 34, 6-7. Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. É este Deus que nós temos, um Deus compassivo, um Deus cheio de amor, um Deus que não guarda a sua ira. Nisto nós cremos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também crê, de acordo com a Bíblia, que Ele é um Deus da aliança. Ele deseja se relacionar com o homem por meio de uma aliança. Ele, o próprio Deus, cumprindo seu papel, e o homem cumprindo também seu papel nesta aliança, neste acordo. Deus celebrou solenes alianças com pessoas, com Abraão, com Noé, com outros patriarcas, como Jacó, como Isaac. O próprio povo de Israel celebrou uma aliança com o Senhor. E em todos esses momentos, Deus foi fiel ao seu acordo, fiel à sua aliança. O homem foi quem transgrediu. E no final, Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo todo pudesse ser restabelecido a esta aliança. Vejam, amigos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê, de acordo com a Bíblia, que Ele é um Deus redentor. E Ele provou isto, retirando o seu povo do Egito, que ao longo de todo o Velho Testamento foi um sinal claro de sua misericórdia, foi um sinal claro de seu poder redentor e um desejo de redimir a raça humana toda em Cristo Jesus. Vejam, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém?
E a Igreja Adventista do Sétimo Dia também crê que Ele é um Deus doador. Ele deu tudo por nós. Deu Jesus por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. A Igreja também crê, de acordo com a Bíblia, que Ele é um Deus que nos valoriza. Através das parábolas que Cristo contou. A parábola da moeda perdida nos mostra o nosso valor diante de Deus. Deus está preocupado com uma única ovelha perdida do que com as 99 seguras. Ele o ama, Ele se preocupa consigo, Ele o valoriza. Através da parábola do filho pródigo, nós vemos que Deus nos ama apesar dos nossos defeitos e apesar das nossas falhas, de termos virado as costas para Ele, Ele ainda nos recebe de braços abertos. Este é o Deus que nós temos. Este é o Deus amoroso que nós temos. Nisto nós cremos. E na próxima apresentação falaremos sobre o Deus Filho, que é outra crença da nossa igreja. Queridos, abracemos esse Deus. Ele deu tudo por nós. O que você não pode dar por Ele? Venha comigo esta oração de gratidão a esse bom Deus. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem dado, desde a respiração, a vida, a paz e, acima de tudo, a esperança da vida eterna em Jesus. Há coisas que nós realmente não compreendemos e talvez não compreenderemos neste mundo. O porquê das guerras, o porquê dos desastres naturais. Mas em meio a tudo isto, nós ainda acreditamos na sua justiça e no seu amor. Continue, ó Deus, firmando em nós esta verdade do teu amor incondicional, que vivamos dele, que orientemos nossa vida com base na certeza desse amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, até a próxima apresentação. Não percam.